Que bom que você está aqui conosco e que nós vamos dar sequência aos vídeos que nós trazemos para vocês toda semana. E essa última sequência de vídeos nós estamos falando sobre a TUS e a TIS. Hoje a gente vai esmiuçar um pouquinho mais a questão das taxas de sala. Anterior que nós conversamos, eu comentei que gostaria de gravar um vídeo falando um pouquinho mais sobre porta anestésico. Para quem é mais antigo na auditoria, deve se lembrar que antes da entrada no mercado da CBHPM, nós trabalhávamos com uma outra tabela de honorários que se chamava LPM, Lista de Procedimentos Médicos. Também era uma tabela emitida pela Associação Médica Brasileira, porém esta tabela definia um porte anestésico para cada procedimento e isso foi utilizado como um parâmetro para os prestadores cobrarem os portes de sala. Então, qual era o raciocínio? Que o porte anestésico, ele dava indícios de qual era a complexidade do procedimento a ser realizado. Então, se um procedimento tinha um porte anestésico 4 ou 5, significava o quê? Que ele era um procedimento de alta complexidade e que, portanto, a taxa de sala devida era compatível com a complexidade do procedimento. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento de novas tecnologias e novos recursos na saúde, o que aconteceu? Os procedimentos começaram a ser simplificados no sentido de técnicas cirúrgicas foram desenvolvidas, equipamentos foram criados e incorporados ao dia a dia das salas cirúrgicas, que facilitaram o trabalho do profissional médico no ato cirúrgico e que, portanto, reduziram esse tempo que a sala cirúrgica é utilizada. Quando se discutiu e se implementou a CBHPM, valorizando, a busca da CBHPM era o quê? Era valorizar o procedimento médico. Portanto, o porte anestésico, ele continuou sendo valorizado de acordo com o procedimento que estava sendo realizado, a complexidade do procedimento. Só que o tempo de duração desses procedimentos já não era mais o mesmo que a gente tinha anteriormente. Aí surgiram novas maneiras de você remunerar o porte de sala. Saímos da remuneração exclusivamente pelo porte anestésico e começamos a discutir outras formas. Uma delas, e acho que hoje talvez esteja no mesmo equilíbrio que o porte anestésico, é a remuneração por tempo de utilização da sala. Então, hoje um procedimento que dura, em média, 1 ou 2 horas, ele tem um porte de sala adequado ao tempo que essa sala será utilizada. Quando esta forma de remuneração por tempo começou a ser utilizada, cometemos um equívoco, que foi remunerar todas as horas cirúrgicas com o mesmo valor. Então, eu vou dar um exemplo, né? Os valores não são reais, mas é para vocês entenderem um pouquinho como que é a remuneração. A primeira hora era R$200, a segunda hora era mais 200, a terceira era mais 200, a quarta era mais... Então, a hora tinha sempre o mesmo valor. O que se percebeu? Que num procedimento cirúrgico, isso não reflete a realidade. A primeira hora, ela é o que a gente chama de start da sala cirúrgica. É onde eu abro a sala e eu tenho o maior custo embutido nesse abrir a sala. Então, eu vou movimentar material, eu vou abrir caixas cirúrgicas, eu vou despender profissional, eu vou, enfim, dar início à cirurgia. Então, esta primeira hora, ela tem que ser remunerada de acordo com todo esse movimento que acontece para iniciar o procedimento cirúrgico. E a partir da segunda hora, a gente chama de horas de manutenção. Então, eu vou mantendo esta sala que já foi aberta, já foi dado start nessa sala, e eu vou mantendo. Então, as novas negociações que têm acontecido aí nos últimos anos levam em consideração isso. A primeira hora, ela é mais cara, porque ela remunera esse start da sala, o iniciar as atividades, e as horas subsequentes são menores, o valor dela é menor.
Tomando o exemplo que eu dei para vocês, a primeira hora seria R$ 400 e as horas de manutenção, aí sim, R$ 200. Lembrem-se que esses valores são só um exemplo, né? Não é uma tabela, não é um valor, não é uma prática hoje, mas é uma forma de vocês entenderem como que é a remuneração por hora. Vale lembrar que o porte anestésico, ele aparece na CBHPM, né? Que é a tabela que faz a valoração dos procedimentos médicos. Então, lá aparece o porte anestésico, que diz o quê? Quanto que o anestesista, o profissional anestesista vai receber para realizar aquele procedimento. Se você tem negociado com os prestadores de serviço utilizar o porte anestésico como referência para remunerar o porte de sala, então você vai lá na TUS e vai encontrar o código da TUS que relaciona taxa de sala por porte anestésico. Tá? Agora, se você negociou com os seus prestadores a remuneração da taxa por tempo, você tem que ir lá na TUS e localizar a codificação que relaciona tempo de sala, pagamento de sala cirúrgica por tempo de uso. Então, agora vocês percebam que a TUS ela é uma referência para a gente codificar aquilo que a gente vai pagar para o prestador. Então, em linhas gerais, tudo que a gente imagina que possa ser negociado, a gente vai encontrar na TUS. O trabalho está no momento em que você vai negociar, deixar isso muito claro. Então, cada prestador precisa ter uma tabela negociada com essa codificação TUS que foi definida em comum acordo entre operadora e prestador, colocada na tabela própria do prestador. Eu sei que não é um assunto fácil, né? Que a gente precisa trabalhar muito com isso, manusear muito essas informações para conseguir entender exatamente como aplicar cada uma das codificações da TUS em cada realidade. Toda operadora precisa ter o mesmo tipo de negociação? Não. Pode ser que eu tenha um prestador que não aceite negociação por hora, que ele só aceite trabalhar com taxa de sala por porte anestésico, e eu posso ter um outro prestador que não, que entende que a lógica de utilização por hora é adequada e eu negocio com ele pagamento por hora. Uma é melhor que a outra? Não, né? Tudo depende do que você negociou, do que você embutiu em cada uma dessas taxas de sala, né? O que esse valor que você está pagando está remunerando, e tudo isso passa pela negociação, tá? Foi um prazer ter vocês aqui. Se ficou alguma dúvida, por favor, escrevam, entrem em contato com a gente. Você encontra aqui embaixo o nosso site, as nossas redes sociais, e qualquer coisa é só clicar a gente lá que a gente vai responder e vai esclarecer alguma dúvida. Até uma próxima!